Você já percebeu que existem pessoas que começam do zero absoluto e mesmo assim conseguem mudar completamente de vida, enquanto outras, mesmo com oportunidades, continuam presas no mesmo lugar por anos? Talvez a diferença nunca tenha sido sorte. Talvez nunca tenha sido talento. Talvez a diferença sempre tenha sido algo muito mais profundo. A forma como cada pessoa acredita em si mesma. Hoje, essa mensagem não é apenas um vídeo. É um chamado para uma mudança de mentalidade. Porque antes de qualquer conquista existir no mundo exterior, ela precisa nascer primeiro dentro da sua mente. E se você está aqui agora, talvez não seja por acaso, talvez seja porque algo dentro de você já sabe que é hora de mudar. Então presta atenção até o final, porque o que você vai ouvir pode transformar a forma como você enxerga sua própria vida. Se essa mensagem fizer sentido para você, já aproveita e se inscreve no canal. Isso ajuda você a continuar recebendo conteúdos como esse que podem mudar sua forma de pensar. Deixa também o seu like, porque isso mostra que você quer continuar nessa jornada de crescimento. E comenta aqui embaixo de onde você está assistindo e o que você quer mudar na sua vida a partir de hoje. Agora respira fundo, porque essa pode ser a virada de chave que você estava esperando. Antes de qualquer conquista exterior existir, há um campo invisível onde tudo realmente começa: a mente humana. É nesse espaço silencioso, onde ninguém vê e ninguém ouve, que são decididos os destinos de milhões de pessoas. Enquanto o mundo observa resultados, vitórias e fracassos, a verdadeira batalha acontece dentro do pensamento. Você já percebeu como duas pessoas podem viver o mesmo tipo de vida, enfrentar os mesmos desafios e ainda assim terem resultados completamente diferentes? Uma se levanta e prospera. A outra permanece presa no mesmo ciclo. Por quê? Porque não são as circunstâncias que definem o destino. São as crenças que cada pessoa aceita como verdade sobre si mesma. A mente não distingue o que é real do que é repetido com emoção. Tudo aquilo que você alimenta diariamente começa a ser tratado como verdade pelo seu subconsciente, e assim nasce o seu destino. Eu me torno aquilo que acredito repetidamente. Mas há algo ainda mais profundo. Você não se torna apenas aquilo que acredita conscientemente. Você se torna aquilo que você aceita silenciosamente quando ninguém está te motivando, quando ninguém está te observando, quando você está sozinho com seus pensamentos. Nesse momento, sua identidade real é revelada. A grande virada da vida não acontece quando o mundo muda ao seu redor. Ela acontece quando você decide mudar o que acredita dentro de si mesmo. Porque no fim, sua vida externa é apenas um reflexo exato da sua vida interna. Se dentro há dúvida, fora haverá estagnação. Se dentro há certeza, fora haverá movimento. Se dentro há visão, fora haverá conquista. Pergunta reflexiva. Se ninguém tivesse te dito quem você é até hoje, quem você escolheria ser a partir de agora? Depois do despertar da mente invisível, surge uma verdade ainda mais impactante. E essa verdade separa aqueles que apenas desejam mudar daqueles que realmente mudam. Tudo o que você será na vida já começou a ser definido pela forma como você se enxerga hoje. Não é o que você quer, não é o que você sonha. É o que você acredita ser digno de receber. A maioria das pessoas passa a vida inteira tentando mudar resultados, sem nunca mudar a própria identidade. Querem riqueza, mas se sentem pobres. Querem sucesso, mas pensam como alguém limitado. Querem liberdade, mas vivem presas mentalmente. E aqui está o ponto que poucos conseguem aceitar. Você nunca vai agir consistentemente acima da imagem que tem de si mesmo. Se você se vê como alguém comum, suas escolhas serão comuns. Se você se vê como alguém fraco, suas decisões serão hesitantes.
Se você se vê como alguém incapaz, você automaticamente sabotará qualquer oportunidade de crescimento. A identidade é o centro invisível de toda a ação humana. A construção silenciosa do eu sou. Todos os dias, sem perceber, você está construindo uma frase dentro de si mesmo. Eu sou assim. Eu não consigo isso. Isso não é para mim. Eu sempre fui desse jeito. Essas frases parecem pequenas, mas elas são sementes. E sementes, quando regadas com repetição emocional, se tornam realidade. A mente não questiona o que você repete constantemente. Ela aceita, ela grava, ela transforma em padrão. E um padrão repetido se torna destino. Por isso, duas pessoas podem nascer no mesmo lugar, enfrentar as mesmas dificuldades, mas viver histórias completamente opostas. Uma acredita que pode mudar, a outra acredita que nasceu limitada. E entre essas duas crenças existe um abismo invisível, o abismo do destino, o momento em que tudo começa a mudar. A transformação verdadeira não começa quando você conquista algo externo. Ela começa no instante em que você questiona: e se tudo o que eu acredito sobre mim estiver errado? Esse é o ponto de ruptura. Porque enquanto você acredita que é pequeno, você nunca tenta crescer de verdade. Enquanto você acredita que falhar é parte da sua identidade, você nunca se arrisca com coragem total. Enquanto você acredita que não é capaz, você nem sequer entra no jogo da vida. Mas no momento em que essa crença é quebrada, tudo muda. O mundo não muda primeiro, você muda primeiro. A prisão invisível da identidade antiga. O maior aprisionamento da vida não é físico, é psicológico. Existem pessoas vivendo como prisioneiras de uma versão antiga de si mesmas. Elas cresceram, mas continuam se vendo com os olhos do passado. Elas evoluíram, mas continuam acreditando nos mesmos limites de anos atrás. Elas mudaram por fora, mas por dentro ainda estão presas na mesma narrativa. E aqui está a verdade mais dura. Você não pode construir uma nova vida com a mesma identidade que criou a antiga. Se você continuar sendo a mesma pessoa internamente, você continuará vivendo o mesmo ciclo externamente. A decisão silenciosa que muda tudo, em algum momento da sua vida, você precisará tomar uma decisão que ninguém pode tomar por você. Eu não sou mais essa versão de mim. Essa não é uma decisão emocional. É uma decisão profunda, quase espiritual. É o momento em que você rompe com velhas crenças, antigas desculpas e identidades que não servem mais ao seu futuro. Mas essa decisão exige coragem. Porque abandonar a identidade antiga significa abandonar também o conforto do conhecido. E o cérebro humano teme mais o desconhecido do que a dor conhecida. Por isso, muitos permanecem exatamente onde estão. O nascimento de uma nova crença. Quando você muda sua identidade, você não força mais resultados. Você os atrai através de comportamento consistente. Você começa a agir diferente sem precisar se convencer todos os dias. Você para de dizer, eu vou tentar, e começa a dizer, eu vou fazer. Você para de esperar motivação e começa a operar com direção. Você não está mais reagindo à vida, está criando a vida. Afirmação profunda de transformação. Eu não sou limitado pelo meu passado. Eu não sou definido pelos meus erros. Eu não sou a versão antiga de mim mesmo. Eu estou em constante reconstrução. A pergunta final do capítulo. Se você pudesse abandonar hoje a identidade que te limita, quem você se tornaria a partir deste exato momento? E mais importante, você teria coragem de viver de acordo com essa nova versão de si mesmo, mesmo que ninguém ainda acredite nela? Depois que a mente desperta e a identidade começa a ser questionada, surge o primeiro grande inimigo de toda a transformação humana: a dúvida. Ela não aparece como uma força agressiva, não chega destruindo tudo de uma vez.
A dúvida é sutil, silenciosa e extremamente inteligente. Ela não força a entrada, ela se infiltra. Ela entra nos pensamentos como uma pequena sugestão. Um pensamento aparentemente inofensivo, um comentário interno disfarçado de lógica. E aos poucos começa a corroer aquilo que estava começando a nascer dentro de você. A dúvida nunca diz, você vai falhar. Ela diz, talvez não seja para você. Ela não diz, você não é capaz. Ela diz, seja realista. Ela não destrói o sonho diretamente. Ela convence você a diminuí-lo. E assim, lentamente, aquilo que era visão começa a se transformar em hesitação. A maioria das pessoas não percebe quando começa a perder seus sonhos. Elas acreditam que estão sendo racionais, maduras, conscientes, mas na realidade estão apenas cedendo espaço para uma crença mais fraca dominar sua mente. A dúvida tem um poder perigoso. Ela parece inteligência. Ela se disfarça de prudência. Ela se disfarça de experiência. Ela se disfarça de proteção. Mas por trás dessa máscara existe apenas uma função: impedir o movimento. Porque toda vez que você começa a avançar em direção a algo maior, a mente antiga reage. Ela tenta te puxar de volta para o conhecido, para o confortável, para o previsível. É nesse ponto que muitas pessoas começam a abandonar aquilo que estavam construindo dentro de si. Elas começam bem, sentem energia, motivação, visão. Mas quando os primeiros sinais de dificuldade aparecem, a dúvida começa a conversar com elas. E quando a dúvida fala por tempo suficiente, a ação desaparece. O sonho não morre de forma dramática. Ele morre em silêncio, através da inatividade repetida. A dúvida é perigosa, porque ela não parece um inimigo. Ela parece parte de você. Ela usa sua própria voz interna contra você. Ela se alimenta das suas memórias, dos seus erros, das suas falhas passadas. Ela lembra você de tudo o que não funcionou antes e usa isso como prova de que não vai funcionar agora. Assim, o passado começa a governar o futuro. Mas existe uma verdade que poucos compreendem profundamente. A dúvida não nasce da realidade. Ela nasce da repetição de pensamentos sem direção. Quanto mais uma pessoa permite que pensamentos negativos circulem livremente, sem oposição, mais forte se torna a presença da dúvida dentro dela. Ela cresce como um hábito mental. E quando se torna hábito, começa a aparecer identidade. A pessoa não diz mais, estou em dúvida. Ela começa a dizer, mesmo sem perceber, eu sou assim. E quando isso acontece, a vida começa a se ajustar a essa crença. As oportunidades continuam existindo, mas a pessoa já não consegue reconhecê-las com clareza. As portas continuam abertas, mas ela não tem coragem de atravessá-las. Os caminhos continuam aparecendo, mas ela não confia neles. A dúvida não fecha portas externas. Ela fecha portas internas. O mais impressionante é que a dúvida raramente impede alguém de começar. Ela impede alguém de continuar. E é na continuidade que os resultados são construídos. Muitos começam com entusiasmo, poucos continuam com convicção, e menos ainda permanecem quando não há garantias imediatas. A dúvida prospera exatamente nesse intervalo entre começar e ver resultados. Mas todo grande pensamento já produzido por homens de realização aponta para uma mesma direção. A mente pode ser treinada. A dúvida não é uma sentença definitiva. Ela é um estado mental que pode ser enfraquecido, substituído e reorganizado. Isso acontece quando a mente começa a ser ocupada por uma nova força, a crença disciplinada. Não uma crença emocional e instável, mas uma crença construída através da repetição consciente de pensamentos mais fortes do que o medo.
À medida em que essa nova estrutura mental começa a se formar, a dúvida perde espaço. Ela ainda aparece, mas já não governa. Ela ainda tenta falar, mas já não é obedecida. E aos poucos, aquilo que antes paralisava começa a se tornar irrelevante. A mente, quando direcionada corretamente, não é um campo de incerteza, é um campo de criação. Mas para que isso aconteça, é necessário parar de alimentar o inimigo invisível e começar a construir um padrão mental onde a crença tem mais autoridade do que o medo. Depois que a dúvida começa a perder força, uma nova etapa se inicia na jornada mental de qualquer transformação verdadeira. A necessidade de sustentar aquilo que foi despertado. Muitos descobrem ideias poderosas, sentem inspiração intensa, chegam a experimentar momentos de clareza mental e até entusiasmo. Mas poucos conseguem manter essa energia viva quando a realidade volta a pressionar. É aqui que a maioria se separa definitivamente daquilo que poderia ter se tornado. A crença, quando não é disciplinada, se dissolve. A verdade mais profunda sobre a mente humana é que ela não é estável por natureza. Ela é moldada por repetição. E aquilo que não é repetido com intenção consciente acaba sendo substituído automaticamente por velhos padrões. Por isso, acreditar não pode ser apenas um momento emocional. Precisa se tornar uma prática diária, quase como uma estrutura invisível de pensamento. A disciplina da crença não depende do que está acontecendo ao redor. Ela depende da decisão interna de manter uma direção mesmo quando nada externo parece confirmar essa escolha. A maioria das pessoas acredita apenas quando sente segurança. Mas aqueles que alcançam grandes resultados aprendem a fazer exatamente o oposto. Acreditam primeiro, mesmo na ausência de segurança. Esse é o ponto onde a mente comum falha, porque a mente comum busca confirmação antes da ação. Já a mente disciplinada cria a ação antes da confirmação. E é essa inversão que muda destinos. A disciplina da crença exige um tipo de maturidade mental que não é ensinada de forma superficial. Ela precisa ser construída através de repetição consciente de pensamentos, palavras e atitudes alinhadas com aquilo que ainda não existe fisicamente, mas já existe internamente como possibilidade. É nesse ponto que o indivíduo começa a se comportar como a versão futura de si mesmo, mesmo antes de chegar lá. E isso não é fantasia, é construção mental estratégica. A mente, quando repetidamente exposta a uma nova identidade, começa a aceitá-la como padrão. E uma vez que o padrão muda, o comportamento também muda. Mas esse processo exige resistência, porque o antigo padrão não desaparece facilmente. Ele luta para permanecer. Ele tenta trazer a pessoa de volta para o familiar, para o confortável, para o previsível. E é nesse conflito interno que a disciplina se torna essencial. A disciplina da crença não é sobre se sentir bem o tempo todo. É sobre continuar alinhado mesmo quando o sentimento não acompanha. É sobre manter o pensamento correto quando o ambiente sugere o contrário. É sobre agir com consistência mesmo quando os resultados ainda não chegaram. Nesse estágio da jornada, a pessoa começa a perceber algo fundamental. A vida externa responde lentamente, mas a vida interna muda rapidamente. Os pensamentos começam a ganhar mais força do que as emoções passageiras. A direção começa a se tornar mais importante do que o conforto momentâneo. E isso transforma completamente a forma como decisões são tomadas. A crença disciplinada não precisa de validação externa constante. Ela se sustenta por visão. E visão é algo que não depende do presente. Depende da capacidade de sustentar internamente uma realidade ainda invisível. É por isso que tantos desistem. Eles não conseguem suportar o tempo entre plantar e colher. Mas é exatamente esse intervalo que separa os que apenas desejam dos que realmente constroem.
A mente disciplinada aprende a ignorar a urgência emocional e a focar na construção silenciosa. Enquanto outros buscam resultados imediatos, ela constrói estrutura interna. Enquanto outros desistem por falta de sinais, ela continua porque já decidiu internamente. Com o tempo, essa disciplina começa a gerar um novo tipo de força: estabilidade mental. E a estabilidade mental é uma das maiores formas de poder humano. Porque quando a mente não oscila com facilidade, as decisões se tornam mais claras, as ações mais consistentes e os resultados inevitáveis. A crença, quando disciplinada, deixa de ser um pensamento e se torna um estado de existência. E nesse estado, a pessoa não tenta mais acreditar. Ela simplesmente opera a partir da crença. Depois que a crença começa a se tornar disciplina, chega um momento inevitável na jornada de qualquer transformação verdadeira: o instante da decisão irreversível. Esse não é um momento comum, não é uma escolha superficial, não é uma intenção passageira, é um ponto de ruptura interna, onde a mente deixa de negociar com o antigo eu. Até aqui, ainda existe um conflito silencioso dentro da pessoa. Uma parte quer avançar, crescer, mudar. Outra parte tenta manter tudo como está, buscando segurança no conhecido. Mas chega um instante em que esse conflito não pode mais continuar. E algo dentro da mente simplesmente decide: não há mais retorno. Nesse estágio, a pessoa começa a perceber que todas as mudanças reais da vida não vieram de desejos prolongados, mas de decisões firmes. Desejos podem durar anos sem gerar transformação, mas uma decisão verdadeira muda imediatamente a direção da mente. A decisão não é emoção, não é entusiasmo, não é motivação. Decisão é corte. É o ponto em que a mente elimina a possibilidade de voltar atrás. Nesse momento, a identidade antiga começa a perder força de forma definitiva. As velhas justificativas já não fazem mais sentido. As desculpas começam a parecer frágeis. Os padrões antigos começam a se tornar incompatíveis com a nova visão interna. E isso gera desconforto, porque toda mudança real exige a morte simbólica de uma versão antiga de si mesmo. A maioria das pessoas evita esse estágio porque ele exige confronto interno. Elas querem transformação sem ruptura, crescimento sem desconforto, mudança sem perda. Mas isso não existe. Toda evolução profunda exige abandonar algo. E nesse caso, o que precisa ser abandonado não é apenas um hábito, é uma identidade inteira construída ao longo de anos. A decisão irreversível acontece quando a pessoa para de perguntar: será que eu consigo? E começa a operar a partir de: isso já está decidido dentro de mim. Nesse ponto, o comportamento muda de forma natural. Não há mais negociação interna constante. Não há mais idas e vindas mentais. Não há mais debate entre continuar ou desistir. Existe apenas direção. A mente, quando chega nesse nível de decisão, começa a eliminar distrações automaticamente. Coisas que antes pareciam importantes perdem valor. Pessoas, ambientes e hábitos que não estão alinhados começam a perder espaço interno, não porque foram forçados a sair, mas porque deixaram de fazer sentido. Esse é o início de uma reorganização interna profunda. A energia mental deixa de ser desperdiçada em dúvidas e passa a ser direcionada para a construção. E quando isso acontece, a vida externa começa lentamente a refletir essa nova estrutura interna. Mas antes disso, existe um período crítico. Um período em que a pessoa já não é mais a versão antiga, mas ainda não se tornou completamente a nova. É um espaço de transição onde muitos se perdem, porque a mente antiga ainda tenta voltar. Ela ainda sussurra padrões antigos. Ela ainda tenta reabrir portas que já deveriam estar fechadas. É nesse ponto que a decisão precisa ser reafirmada internamente
todos os dias, não como repetição emocional, mas como consistência de identidade. A pessoa não está mais tentando mudar. Ela já decidiu quem está se tornando, e isso muda tudo. A partir desse instante, a vida deixa de ser uma tentativa e passa a ser uma construção consciente. As ações deixam de ser aleatórias e passam a ser direcionadas. E o futuro começa a ser moldado com intenção, não com reação. Depois do instante da decisão irreversível, a vida não se torna imediatamente mais fácil. Pelo contrário, ela começa a revelar um novo tipo de pressão, uma pressão invisível, mas profundamente transformadora. Esse é o fogo da transformação. Ele não aparece para destruir o indivíduo, mas para retirar dele tudo aquilo que não pertence à nova versão que está sendo construída. A mente, ao decidir mudar de nível, entra em um processo natural de desconstrução interna. Velhos hábitos começam a perder força, antigos padrões começam a entrar em conflito com a nova direção, e isso gera desconforto. Nesse estágio, muitas pessoas acreditam que estão regredindo, quando na verdade estão sendo remodeladas. A mente antiga resiste porque ela foi construída ao longo de anos. Ela não desaparece em silêncio, ela reage. Ela tenta recuperar espaço. Ela tenta restaurar o que era familiar, mas o processo de transformação não respeita o conforto do passado. Ele exige ruptura. O fogo da transformação é composto por desafios que parecem surgir exatamente no momento em que a pessoa decide mudar. Situações inesperadas, dificuldades que não estavam previstas, resistências internas mais fortes do que antes. E tudo isso cria uma ilusão perigosa, a de que a mudança não está funcionando. Mas a verdade é o oposto. É justamente nesse ponto que a transformação está mais ativa. A pressão não é um sinal de fracasso, é um sinal de reestruturação. Assim como o metal precisa ser aquecido para ser moldado, a mente humana precisa passar por pressão para ser reorganizada em um novo nível de força. Sem esse processo não há crescimento real, apenas repetição de padrões antigos. Nesse período, a disciplina mental se torna ainda mais importante do que a motivação, porque a motivação oscila, mas a disciplina sustenta. E é a disciplina que impede a pessoa de voltar ao antigo estado mental sempre que o desconforto aparece. Aqueles que entendem esse processo não interpretam dificuldades como sinais de parada, mas como sinais de progresso. Eles compreendem que cada obstáculo não está bloqueando o caminho, mas refinando o caráter necessário para percorrê-lo. A mente em transformação começa a desenvolver uma nova percepção da dor. A dor deixa de ser interpretada como punição e passa a ser entendida como parte do processo de construção. E isso muda completamente a relação com os desafios. Em vez de evitar o desconforto, a pessoa começa a atravessá-lo com consciência. Em vez de recuar diante da pressão, ela começa a utilizá-la como combustível interno. E nesse momento, algo fundamental acontece. A resistência interna começa a se transformar em força estruturada. O fogo não apenas destrói o que é frágil, ele revela o que é verdadeiro. E durante esse processo, tudo aquilo que não faz parte da nova identidade começa a ser exposto. Crenças antigas, medos escondidos, inseguranças silenciosas, tudo vem à tona. Não para prejudicar, mas para ser dissolvido. A mente, quando compreende esse processo, deixa de lutar contra a transformação e passa a cooperar com ela. E essa mudança de postura interna é decisiva. Porque o sofrimento não vem apenas do processo em si, mas da resistência ao processo. Quando a resistência diminui, a evolução acelera. O fogo da transformação não é um evento único, é um período em que o antigo eu está sendo desmantelado e o novo eu ainda está em construção.
E nesse intervalo, a consistência é o único elemento que mantém a pessoa em movimento. Aqueles que continuam nesse processo, mesmo sem garantias imediatas, começam a perceber mudanças internas profundas. A clareza aumenta, a força mental se estabiliza, a identidade começa a se consolidar. E mesmo que o mundo externo ainda não tenha mudado completamente, o mundo interno já não é mais o mesmo. Depois do fogo da transformação, a mente já não é mais a mesma. Algo dentro dela amadureceu. A visão ficou mais clara, a identidade mais firme e a percepção da vida mais profunda. Mas nesse ponto da jornada, surge uma verdade que poucos estão dispostos a encarar. Nada de valor real é conquistado sem um preço. E esse preço quase nunca é visível no início. O mundo costuma mostrar apenas os resultados finais. Conquistas, reconhecimento, liberdade, prosperidade. Mas raramente mostra o que foi necessário para chegar até lá. Horas silenciosas de disciplina. Renúncias que ninguém viu. Escolhas difíceis feitas quando ninguém estava olhando. E, principalmente, a capacidade de continuar quando seria mais fácil desistir. O sucesso não cobra apenas esforço, ele cobra identidade. Ele exige que a pessoa se torne alguém capaz de sustentar aquilo que deseja conquistar. Porque não basta chegar ao topo, é preciso permanecer nele. E permanecer exige maturidade mental, emocional e disciplinar. Nesse estágio, muitos descobrem que o maior obstáculo não está fora, mas dentro. Não é a falta de oportunidades, não é a falta de recursos, não é a falta de apoio, é a falta de disposição para pagar o preço completo da transformação. A mente humana tende a buscar o caminho mais confortável. Ela tenta negociar com o processo. Ela tenta manter parte do antigo estilo de vida enquanto constrói o novo. Mas isso cria um conflito interno constante, e todo conflito não resolvido gera estagnação. O preço invisível do sucesso está nas pequenas escolhas diárias que ninguém vê. A decisão de continuar quando o corpo quer parar. A decisão de manter o foco quando a distração parece mais fácil. A decisão de dizer não ao imediato para dizer sim ao futuro. Essas escolhas não parecem grandiosas no momento, mas são exatamente elas que moldam o destino. Aqueles que alcançam resultados extraordinários não são necessariamente mais talentosos. Eles são mais consistentes naquilo que ninguém quer sustentar por muito tempo. Eles entendem que disciplina não é um evento, mas um estilo de vida. Nesse nível de consciência, o prazer imediato perde poder sobre a mente. O conforto deixa de ser prioridade e o propósito começa a ocupar o centro das decisões. A pessoa começa a perceber que cada escolha tem um custo. Escolher distração custa progresso. Escolher procrastinação custa oportunidades. Escolher conforto custa evolução. E da mesma forma, escolher disciplina custa conforto, mas constrói liberdade. A mente em evolução começa a operar com uma nova lógica interna. Tudo tem troca. Nada é gratuito. Tudo exige renúncia. E quanto mais alto o objetivo, maior o nível de sacrifício necessário. Mas há algo profundamente libertador nessa compreensão. Quando a pessoa aceita o preço, ela deixa de viver em conflito interno. Ela para de resistir ao processo e começa a conduzi-lo com consciência, e isso reduz o peso emocional da jornada. O preço do sucesso não é apenas sofrimento, é também construção. É o processo de se tornar alguém que antes não existia, alguém mais forte, mais disciplinado, mais consciente, mais focado. E com o tempo, aquilo que antes parecia sacrifício começa a se tornar identidade. A disciplina deixa de ser esforço e passa a ser padrão. A consistência deixa de ser luta e passa a ser natural. E a transformação deixa de ser um objetivo e passa a ser um estado permanente.
Depois de compreender o preço invisível do sucesso, a mente entra em um estágio ainda mais decisivo da jornada humana, a persistência. Aqui não se trata mais de inspiração, nem de descoberta, nem mesmo de decisão inicial. Trata-se da capacidade de continuar quando absolutamente nada ao redor parece justificar a continuação. É nesse ponto que a maioria das pessoas desaparece do caminho. A persistência não é uma qualidade superficial, ela é uma estrutura mental construída sob pressão, tempo e repetição de escolhas difíceis. No início, todos começam com energia, a entusiasmo, a esperança, a visão. Mas com o passar do tempo, a realidade começa a testar a força dessa visão. E é justamente aí que o verdadeiro caráter é revelado. A mente humana é naturalmente inclinada a buscar resultados rápidos. Ela quer confirmação imediata de que o esforço está valendo a pena. Quando essa confirmação não chega, a dúvida retorna, e junto dela, o desejo de parar. Mas os inquebráveis aprendem algo fundamental. Resultados não seguem emoção. Resultados seguem consistência. Persistir não significa apenas continuar fazendo. Significa continuar acreditando enquanto se faz. É manter a direção mesmo quando o ambiente externo não oferece nenhum tipo de recompensa imediata. É sustentar uma visão interna quando o mundo externo ainda está em silêncio. Nesse estágio, o silêncio se torna um dos maiores testes. Silêncio de resultados, silêncio de reconhecimento, silêncio de validação. E é nesse silêncio que muitos desistem. Não porque não sejam capazes, mas porque não conseguem suportar a ausência de sinais imediatos. A persistência verdadeira nasce quando a pessoa entende que o processo é maior do que o momento. Ela para de medir progresso apenas pelo que pode ser visto e começa a medir pelo que está sendo construído internamente. Disciplina, foco, resistência, clareza. Esses são os verdadeiros indicadores de avanço. Os inquebráveis não são aqueles que nunca sentem vontade de parar. São aqueles que continuam mesmo quando a vontade de parar é forte. Eles não são movidos pela ausência de dificuldade, mas pela presença de propósito. Em determinado ponto da jornada, o cansaço mental aparece de forma mais intensa do que o cansaço físico. Não é o corpo que pede pausa, é a mente que começa a questionar o sentido da caminhada. E é nesse momento que muitos se rendem, acreditando que estão apenas sendo racionais. Mas, na verdade, estão apenas cedendo ao desgaste emocional do processo. A persistência exige uma nova forma de inteligência, a inteligência da continuidade. Ela não busca a perfeição diária, ela busca constância ao longo do tempo, porque é o tempo e não o momento que constrói grandes resultados. A mente persistente aprende a ignorar o ritmo emocional e a seguir um ritmo disciplinado. Ela entende que haverá dias de força e dias de fraqueza, dias de clareza e dias de confusão, dias de avanço e dias de aparente estagnação. Mas nenhum desses dias define o destino final. O destino é definido pela soma silenciosa de todas as escolhas feitas ao longo do caminho. E é por isso que a persistência se torna mais importante do que qualquer talento inicial. Talento sem continuidade se perde. Disciplina com continuidade se transforma em poder. Com o tempo, a persistência começa a alterar a percepção da própria pessoa sobre si mesma. Ela já não se vê como alguém que apenas tenta. Ela começa a se ver como alguém que constrói, independentemente das circunstâncias. E essa mudança interna é profunda. A mente começa a desenvolver uma resistência emocional natural contra a desistência. Não porque não existam dificuldades, mas porque a identidade já não permite retrocesso fácil. Desistir começa a parecer incompatível com quem a pessoa está se tornando.
Nesse nível, a persistência deixa de ser esforço consciente e começa a se tornar identidade automática. A pessoa não precisa mais se convencer todos os dias, ela simplesmente continua. E é nesse ponto que a maioria das grandes histórias se separam do comum. Não no início, não no meio confortável, mas na fase silenciosa em que quase ninguém está vendo. É ali que os inquebráveis são formados. Depois da persistência dos inquebráveis, algo profundo começa a acontecer dentro da mente humana. Uma reconstrução silenciosa, quase imperceptível de fora, mas extremamente poderosa por dentro. Não se trata mais de lutar para mudar. Não se trata mais de tentar se tornar alguém diferente. Agora começa o processo de se tornar inevitavelmente alguém novo. A reconstrução interna não acontece como um evento único. Ela acontece como um acúmulo de pequenas vitórias invisíveis contra o antigo eu. Cada vez que a pessoa escolhe continuar, quando queria parar, algo antigo dentro dela enfraquece. Cada vez que ela escolhe disciplina em vez de impulso, uma nova estrutura mental se fortalece. Cada vez que ela escolhe visão em vez de dúvida, a identidade antiga perde espaço. Com o tempo, essas pequenas escolhas deixam de parecer pequenas. Elas começam a formar uma nova arquitetura interna, uma nova forma de pensar, uma nova forma de reagir, uma nova forma de interpretar a vida. E quando isso acontece, a mudança deixa de ser superficial. Ela se torna estrutural. A mente antiga não desaparece de uma vez. Ela vai sendo substituída. E esse processo de substituição é o que muitos não compreendem. Eles esperam uma transformação imediata, mas a verdadeira mudança é lenta, consistente e silenciosa. Ela acontece enquanto ninguém está vendo. A reconstrução interna exige que a pessoa abandone não apenas hábitos, mas versões inteiras de si mesma, versões que foram criadas ao longo de anos de repetição mental, versões baseadas em medo, limitação e sobrevivência. E isso não é simples, porque essas versões antigas se tornam familiares, e o cérebro humano sempre tenta proteger o que é familiar, mesmo que isso limite o crescimento. Mas chega um ponto em que o novo começa a se tornar mais forte do que o antigo. A nova identidade começa a ocupar mais espaço mental do que a antiga narrativa. E isso muda completamente o comportamento da pessoa sem que ela precise forçar isso o tempo todo. A pessoa já não precisa se lembrar constantemente de ser disciplinada. Ela começa a se tornar alguém naturalmente disciplinado. Já não precisa se convencer de acreditar. Ela começa a operar a partir da crença. Já não precisa lutar contra a dúvida com força. A dúvida simplesmente começa a perder relevância. Nesse estágio, a mente entra em um estado de reorganização profunda. As prioridades mudam automaticamente. Coisas que antes eram essenciais deixam de ter importância. Distrações que antes dominavam a atenção começam a parecer vazias. E o foco começa a se tornar mais estável. A reconstrução interna também traz um efeito silencioso, mas poderoso: a maturidade emocional. A pessoa já não reage da mesma forma aos acontecimentos externos. Críticas perdem impacto. Frustrações deixam de desestabilizar. Problemas deixam de ser interpretados como ameaças pessoais. Tudo começa a ser visto como parte do processo. E isso muda completamente a relação com a vida. Porque quando a mente não reage de forma exagerada ao externo, ela começa a ter controle interno. E o controle interno é o verdadeiro início da liberdade. A partir desse ponto, a pessoa começa a perceber algo importante. Ela não está mais tentando conquistar algo apenas fora de si. Ela está construindo uma versão interna capaz de sustentar qualquer conquista externa. E isso muda o propósito da jornada. O foco deixa de ser apenas chegar lá e passa a ser me tornar alguém que permanece lá.
A reconstrução interna também revela algo profundo. Nem tudo que foi aprendido ao longo da vida serve para o novo nível. Muitas crenças antigas começam a parecer incompatíveis com a nova mentalidade e precisam ser deixadas para trás, mesmo que tenham feito parte da história pessoal. Esse processo pode gerar desconforto, porque abandonar antigas formas de pensar é quase como abandonar antigas versões de segurança. Mas é exatamente isso que permite evolução real. A mente vencedora não é aquela que acumula mais informações. É aquela que consegue reorganizar completamente sua estrutura interna quando necessário. Com o tempo, a reconstrução se completa de forma gradual. E quando isso acontece, a pessoa percebe que já não precisa mais se forçar para ser diferente. Ela simplesmente é diferente. E nesse estado, a vida começa a responder de forma mais coerente com a nova identidade. Não por magia, não por sorte, mas porque agora existe consistência entre pensamento, ação e identidade. Depois da reconstrução interna da mente vencedora, a jornada chega ao seu ponto mais profundo. Não como um fim, mas como uma revelação. Tudo o que foi vivido até aqui não era apenas um processo de mudança, era um processo de alinhamento. A mente, que antes estava fragmentada entre dúvida, medo e desejo, agora começa a operar em unidade. Pensamento, ação e identidade finalmente começam a caminhar na mesma direção. E quando isso acontece, a vida externa começa a refletir, com precisão, aquilo que já foi construído internamente. A conquista, que antes parecia distante, começa a deixar de ser um objetivo e passa a ser uma consequência natural. Porque a verdadeira conquista nunca foi apenas sobre resultados visíveis. Sempre foi sobre coerência interna. A maioria das pessoas acredita que conquista é algo que se alcança. Mas a verdade mais profunda é que conquista é algo que se torna inevitável quando a mente está alinhada com sua própria visão. Não existe esforço isolado que substitua a identidade construída. Não existe motivação que supere consistência interna. Não existe desejo que vença uma crença profundamente enraizada. Ao longo dessa jornada, a mente passou por fases invisíveis, mas decisivas. Primeiro, o despertar da consciência. Depois, a formação da identidade. Em seguida, o confronto com a dúvida. Depois, a disciplina da crença. O instante da decisão. O fogo da transformação. O preço invisível do sucesso. A persistência dos inquebráveis. E, finalmente, a reconstrução interna da mente. Cada etapa não foi apenas uma fase, foi uma destruição controlada do antigo eu e a construção silenciosa de uma nova estrutura mental. Agora, o que antes parecia esforço começa a se tornar naturalidade. A disciplina já não precisa ser lembrada constantemente. Ela se tornou padrão. A visão já não precisa ser reforçada o tempo todo. Ela se tornou parte da identidade. A ação já não depende de emoção, ela depende de direção. Nesse nível, a mente não busca mais aprovação externa para continuar. Ela não precisa de validação constante. Ela não depende mais de sinais imediatos do mundo externo, porque agora existe algo mais forte do que tudo isso: convicção interna. E a convicção interna é silenciosa, mas inabalável. Ela não grita, não hesita, não negocia. Ela simplesmente direciona. Com o tempo, a pessoa começa a perceber que o mundo externo não está mais mudando ela. Agora, ela está moldando o mundo externo. Não de forma forçada, mas de forma natural, através da consistência da sua nova identidade. O que antes parecia impossível começa a parecer lógico. O que antes parecia distante começa a parecer inevitável. E o que antes era sonho começa a se transformar em realidade construída passo a passo.
A conquista nesse estágio deixa de ser um evento e se torna um processo contínuo de expressão da identidade. Porque quando você se torna a pessoa certa internamente, os resultados não precisam mais ser perseguidos. Eles passam a ser atraídos pelas suas ações consistentes. A mente vencedora não pensa mais em tentar, ela pensa em continuar. Não pensa em talvez, ela pensa em direção. Não pensa em se vai dar certo, ela pensa em como isso vai acontecer. E nesse estado mental, a vida deixa de ser imprevisível e começa a ser construída com intenção. Cada decisão se torna um tijolo, cada ação se torna uma direção, cada pensamento se torna um comando interno. A verdadeira mensagem final dessa jornada não está na conquista externa, está na transformação interna que tornou essa conquista possível, porque tudo começa na crença, mas só se torna real quando a crença se transforma em identidade. E quando a identidade se transforma, o resultado deixa de ser uma possibilidade distante e passa a ser uma expressão natural de quem você se tornou. A partir daqui, não existe mais retorno à antiga versão. Não porque o mundo impede, mas porque a mente já não reconhece mais aquele estado como verdadeiro. E assim se fecha um ciclo profundo de transformação, da dúvida à crença, da crença à disciplina, da disciplina à decisão, da decisão à reconstrução e da reconstrução à conquista inevitável. Depois da conquista, existe um nível que poucos compreendem, o estado final da mente realizada. Não é euforia, não é explosão emocional, não é um momento de vitória passageira, é estabilidade, é a sensação silenciosa de que tudo o que foi construído já não depende mais de esforço extremo, mas de consistência natural. Nesse estágio, a mente não vive mais em busca constante de chegar lá, porque ela já compreendeu um princípio essencial. Não existe um único destino final, existe um estado de evolução contínua. O antigo desejo de pressa desaparece, a ansiedade por resultados imediatos perde força, e a necessidade de validação externa se dissolve quase completamente. A pessoa que passou por toda a jornada começa a perceber algo profundo. Ela não se tornou apenas alguém que conquistou coisas. Ela se tornou alguém que sustenta o que conquista. E isso muda tudo, porque conquistar é fácil comparado a manter. O estado final da mente realizada não é marcado pela ausência de desafios, mas pela ausência de desespero diante deles. Os desafios continuam existindo, mas a forma de encará-los muda completamente. O que antes parecia ameaça, agora parece apenas etapa. O que antes parecia problema, agora parece ajuste. O que antes parecia bloqueio, agora parece direção. A mente já não interpreta a vida como algo que está contra ela. Ela começa a entender a vida como um processo de refinamento constante, e essa mudança de percepção é o verdadeiro ponto de maturidade. Nesse nível, a disciplina já não é esforço consciente. Ela se tornou identidade automática. A pessoa não tenta mais ser focada, ela é foco. Não tenta mais ser consistente, ela é consistência. Não tenta mais acreditar. Ela vive a partir da crença, e isso cria uma nova relação com o tempo. O tempo deixa de ser inimigo, ele se torna aliado, porque a mente entende que tudo o que é construído de forma sólida precisa de continuidade, não de pressa. A vida, nesse estado, começa a se organizar de forma mais fluida. As decisões são mais claras, os caminhos parecem mais óbvios e até os erros passam a ser interpretados como parte natural da expansão. A mente realizada não vive mais em conflito interno constante, o ruído mental diminui, as guerras internas cessam. E o pensamento começa a operar com mais clareza e direção, não porque a vida se tornou perfeita, mas porque a mente se tornou estruturada. Nesse ponto, algo essencial se revela.
A verdadeira prosperidade nunca foi apenas material. Ela sempre foi mental, porque riqueza externa sem estabilidade interna é instabilidade disfarçada. Mas estabilidade interna gera qualquer tipo de riqueza com mais consistência. A pessoa percebe que não precisa mais correr atrás de identidade. Ela já é a identidade. Não precisa mais provar valor. Ela já entende o próprio valor. Não precisa mais buscar validação. Ela já opera a partir de convicção. E é nesse estado que a vida começa a fluir com menos resistência. Não porque tudo ficou fácil, mas porque a mente deixou de lutar contra o processo. A realização, nesse nível, não é um ponto de chegada, é um estado de presença consciente dentro da própria evolução. E quando a mente chega aqui, ela entende uma verdade definitiva. Tudo começou com uma crença. Mas só se tornou realidade, porque essa crença foi sustentada até se tornar identidade. Quando a mente alcança o estado final da realização, algo sutil e profundo começa a emergir. A compreensão de que nada disso foi apenas sobre sucesso pessoal. Foi sobre legado. Não o legado de bens, conquistas ou reconhecimento externo, mas o legado invisível que uma mente estruturada deixa no mundo através da sua forma de pensar, agir e existir. A verdadeira transformação não termina no indivíduo. Ela se expande, ela influencia, ela se multiplica através de comportamentos, atitudes e exemplos silenciosos que impactam outros ao redor sem necessidade de explicação. Nesse nível mais elevado de consciência, a pessoa entende que sua maior contribuição não está no que ela acumulou, mas no que ela se tornou. Porque aquilo que você se torna, inevitavelmente, influencia tudo o que você toca. A mente que passou por toda essa jornada já não enxerga a vida como uma sequência de eventos aleatórios. Ela enxerga padrões, enxerga causa e efeito, enxerga construção contínua e, principalmente, enxerga responsabilidade interna sobre tudo o que acontece externamente. O legado da crença inabalável não é construído em discursos. Ele é construído em consistência, em escolhas repetidas, em disciplina silenciosa, em momentos em que ninguém estava vendo, mas tudo estava sendo decidido internamente. Essa mente entende que grandes mudanças não acontecem por explosões de motivação, mas por estruturas mentais estáveis sustentadas ao longo do tempo. E essa estabilidade é o que diferencia os que apenas sonham dos que realmente deixam marca no mundo. A crença, quando totalmente incorporada, deixa de ser algo que a pessoa possui. Ela se torna algo que a pessoa é. E quando isso acontece, não há mais separação entre pensamento e ação, entre intenção e comportamento, entre visão e realidade. Tudo se torna um fluxo único e coerente. Nesse ponto, a vida não é mais vivida em tentativa. Ela é vivida em expressão. Expressão de uma identidade que foi construída, testada, refinada e consolidada ao longo de uma jornada interna profunda. E é aqui que a verdadeira liberdade aparece. Não a liberdade superficial de fazer o que quiser, mas a liberdade profunda de não ser mais dominado por dúvidas internas, conflitos mentais ou limitações autoimpostas. A mente livre não é a que não tem desafios. É a que não é mais escrava de si mesma. E essa é a maior vitória de todas. Mais do que conquistar o mundo externo, é conquistar o próprio mundo interno. Mais do que alcançar objetivos, é sustentar uma identidade alinhada com esses objetivos. Mais do que chegar a algum lugar, é se tornar alguém capaz de permanecer em qualquer lugar. O legado final dessa jornada não é uma história contada em palavras. É uma vida vivida em coerência. É uma mente que aprendeu a acreditar antes de ver, a construir antes de possuir, a se tornar antes de conquistar. E quando tudo é reduzido à sua essência mais pura, resta apenas uma verdade universal.
A realidade sempre foi um reflexo da crença sustentada com disciplina ao longo do tempo. Depois que o legado começa a se formar, surge um momento que poucos conseguem compreender: o silêncio. Não o silêncio externo, mas o silêncio interno. Aquele estado em que a mente já não precisa provar nada, não precisa competir, não precisa se justificar. Tudo o que antes era urgência, agora se transforma em calma. Tudo o que antes era pressa, agora se transforma em presença. Nesse estágio, a pessoa percebe que passou anos buscando algo que, em essência, sempre esteve ligado a uma construção interna. E agora, com a mente estabilizada, a necessidade de provar valor simplesmente desaparece. Não porque o valor diminuiu, mas porque ele foi reconhecido internamente. O silêncio depois da conquista não é vazio. Ele é cheio de compreensão. É um estado em que a mente finalmente para de lutar contra si mesma. As contradições internas diminuem. As expectativas irreais perdem força e a vida começa a ser vivida com mais clareza do que tensão. A grande ilusão da maioria das pessoas é acreditar que a conquista trará barulho, emoção constante e satisfação permanente. Mas a verdade é diferente. A conquista verdadeira traz estabilidade, e a estabilidade, para uma mente acostumada ao caos interno, parece silêncio. Nesse ponto, a pessoa começa a perceber algo essencial. Não era o mundo externo que estava em desordem, era a mente interna que ainda não estava organizada. Quando a mente se organiza, o mundo parece mais simples, não porque ele se tornou simples, mas porque a percepção mudou. O silêncio também revela outra verdade profunda. Nem tudo precisa ser acelerado, nem tudo precisa ser imediato, nem tudo precisa ser urgente. A mente madura aprende a respeitar o tempo das coisas. Isso muda completamente a forma de viver. A ansiedade diminui, a necessidade de controle excessivo enfraquece e o foco começa a se deslocar do resultado para a consistência. Nesse estado, a vida deixa de ser uma corrida e passa a ser uma construção contínua. Cada dia deixa de ser uma luta e passa a ser um tijolo na estrutura de uma existência mais consciente. A mente silenciosa não perdeu ambição. Ela apenas perdeu o desespero. E essa é uma das maiores formas de evolução humana. Porque o desespero distorce decisões, mas a clareza as aprimora. No silêncio, a pessoa percebe que muitas das batalhas anteriores não eram necessárias. Eram apenas reflexos de uma mente ainda em formação. Agora, com estrutura interna consolidada, a energia que antes era usada em conflito interno começa a ser direcionada para a criação. Criação de ideias, criação de projetos, criação de impacto. A vida deixa de ser sobre sobreviver ao processo e passa a ser sobre expressar o que foi construído dentro dele. E nesse novo estado, a pessoa entende algo definitivo. A verdadeira conquista não gera barulho interno, ela gera paz. No encerramento desta jornada, tudo o que foi construído ao longo dos capítulos anteriores converge para uma única compreensão essencial. Não existe separação entre aquilo que você acredita profundamente e aquilo que você acaba vivendo. A mente humana não é apenas um observador da realidade. Ela é o ponto de origem de tudo o que se manifesta. E quando essa verdade é compreendida em sua totalidade, algo definitivo acontece dentro do indivíduo. Ele deixa de viver como alguém que reage ao mundo e passa a viver como alguém que o constrói. Durante toda essa trajetória, vimos que o despertar da mente invisível foi apenas o início. Depois veio a formação da identidade,
O confronto com a dúvida, a disciplina da crença, o instante da decisão, o fogo da transformação, o preço invisível do sucesso, a persistência dos inquebráveis, a reconstrução interna, o estado de realização e o silêncio da conquista. Cada etapa não foi um destino em si, mas uma preparação silenciosa para algo maior, a consciência de que tudo começa dentro. Neste ponto final, a mente já não busca mais explicações externas para a própria vida. Ela compreende que as respostas sempre estiveram no padrão interno de pensamento sustentado ao longo do tempo. E isso muda completamente a forma de existir. A crença, quando fraca, gera hesitação. A crença, quando instável, gera oscilação. Mas a crença, quando profunda e sustentada com disciplina, gera destino. E o destino não é algo que simplesmente acontece. O destino é algo que é construído silenciosamente, escolha após escolha, pensamento após pensamento, ação após ação. A grande maioria das pessoas nunca percebe esse processo porque espera mudanças drásticas e imediatas. Mas a realidade sempre foi mais sutil. Ela responde à repetição, ela responde à consistência, ela responde à identidade. E identidade não é o que você diz ser. É o que você demonstra ser quando ninguém está observando. É o conjunto invisível de decisões que você toma diariamente sem perceber. Ao final desta jornada, a mente compreende que não há separação entre acreditar e conquistar. A crença não é apenas o primeiro passo, ela é o fundamento contínuo de tudo o que se torna real. Quando a crença é fraca, o mundo externo parece instável. Quando a crença é forte, o mundo externo começa a se reorganizar ao redor dela, não por magia, mas por coerência. E essa coerência é o princípio final de toda a realização humana. Pensamento alinhado, ação consistente, identidade sustentada. Neste ponto, não há mais luta interna, não há mais tentativa de se tornar alguém. Há apenas a expressão natural daquilo que já foi construído internamente ao longo da jornada. E é aqui que a verdade final se revela com clareza absoluta. Antes de qualquer conquista existir no mundo externo, ela já existia como crença no mundo interno. E antes de se tornar realidade, ela precisou ser sustentada até se tornar identidade. Por isso, toda vida extraordinária não começa no resultado, começa na mente. E toda mente extraordinária não começa na genialidade, começa na crença. E quando essa crença é mantida com disciplina, consistência e profundidade ao longo do tempo, ela deixa de ser apenas pensamento e se torna destino. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Talvez algo dentro de você já tenha entendido que essa jornada não foi apenas uma história, foi um espelho, um reflexo daquilo que acontece dentro de cada pessoa que decide mudar de verdade. Porque no fim, tudo se resume a uma escolha silenciosa: continuar sendo a mesma pessoa ou se tornar alguém capaz de construir uma nova realidade. Nada muda de fora para dentro. Tudo começa dentro, na forma como você pensa, na forma como você acredita, na forma como você decide agir, mesmo quando ninguém está vendo. E talvez essa seja a mensagem mais importante de todas. Você não precisa ter tudo resolvido hoje. Você só precisa não desistir de si mesmo. Cada grande transformação começa com um pequeno pensamento que é levado a sério. E quando esse pensamento é sustentado com disciplina, ele deixa de ser apenas ideia e passa a ser destino. Se essa mensagem falou com você de alguma forma, aproveite esse momento para se inscrever no canal. Não como um simples clique, mas como um compromisso com a sua própria evolução. Deixa também o seu like, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que talvez estejam precisando exatamente dessa mesma virada de consciência. E comenta aqui embaixo o que mais tocou você nessa jornada.
Eu realmente quero saber o que ficou na sua mente depois de tudo isso. Que essa não seja apenas mais uma história que você ouviu, mas o começo de uma nova forma de pensar, agir e acreditar. E que, a partir de hoje, você nunca mais se esqueça, antes de conquistar qualquer coisa, você precisa primeiro acreditar.